Olá, minhas amadas, meus amados, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós queremos conversar um pouquinho, falar um pouco sobre aquele caso da menina de 10 anos, agora essa semana ocorreu, grávida de 5 meses, lá do Espírito Santo. O que veio desencadear? Uma problemática, uma realidade do nosso Brasil, que tem mais de 500 mil casos por ano de abuso infantil, né? Dentro de casa, fora de casa, isso os casos relatados, fora os casos que não são relatados, né? Que não estão aí nos órgãos competentes. Agora eu pergunto para vocês, qual é o comportamento dos adultos que estão com as crianças vivendo esse abuso sexual? Vamos falar um pouco sobre isso? Os abusadores geralmente são os pais, são tios, avós, primos, irmãos, são os padrastros, né, da criança. São esses, também é importante dizer que antes não se falava das mulheres abusadoras. Hoje existem mulheres, mães, madrastas, tias, madrinhas, mulheres também abusadoras. Então é importante nós falarmos sobre isso para ampliar esse nosso olhar, esse olhar seu que está aí atento, né? Esse olhar que tem valores de cuidar. O que a criança precisa quando ela nasce? Né? Segundo Gary Chapman, ele fala que a criança precisa ser cuidada, amada e se sentir pertencente. Então, esse é o valor que a criança precisa ter referente ao adulto. Só que quando ela é abusada, isso não acontece. Ela não se sente pertencente, ela não se sente cuidada. Existem os adultos num relacionamento familiar que tendem o quê? Tendem a negar, né? Por quê? Porque a criança tem a sensação que não tem ninguém para confiar, tá? Muitos acreditam que é fantasia da criança, né? E não se fica clara a realidade, né? Existe mesmo a fantasia da criança e por conta somente, às vezes, do vizinho falando, né? Existem casos que o vizinho, ela fala para o vizinho porque é um adulto que ela confia. Então, aí o adulto vai lá, vizinho ou parente, fala com a mamãe, fala com o papai. Aí o papai não acredita, a mamãe não acredita, né? Então aí fica a negação, né? Aí tem aquele outro caso que o pai e a mãe ficam com raiva quando descobre, quando a criança percebe que está sendo abusada, que ela entende que é algo diferente. E aí os pais ficam com raiva. Isso acontece. E podem fazer o quê? Maltratar a criança, agredir a criança por conta disso, tá? Na quarentena é muito importante, estar acontecendo casos a mais por conta das crianças estarem em casa, não só pela presença da criança e dos adultos todos em casa, mas também pelo acesso a mais pela internet. Então, os abusadores, né, os pedófilos, eles também estão agindo mais através da internet. E a doutora Ana Beatriz, né, a Barbosa Silva, que é a psiquiatra que eu citei agora, e eu acredito também muito no que ela fala o seguinte, que a gente deve pecar por excesso, né? Então, assim, quais são os sinais, né? Pecar por excesso no cuidado daquele que é seu, da criança que é responsabilidade sua, né? A criança, adolescente, responsabilidade sua, né? Então, assim, como que acontece alguns sinais, né? Quais são os sinais que a criança dá? Na terapia, você sabe que eu sou terapeuta e a criança na terapia, ela começa também, não só na terapia, mas em casa, ela começa a brincar e ficar agressiva com os bonecos. Que ela brinca, com os brinquedinhos que ela brinca. Em especial se for do sexo, né, representando o sexo daquela pessoa que está abusando dela. Isso é uma questão lúdica, que a criança pode estar representando aí, através da agressividade com os animaizinhos que ela tem também em casa, né? Ela fica agressiva, ela expressa essa agressividade, e aí os pais podem até achar meio estranho, né? Assim, repentino. Tá? Ela não quer ir mais em tal lugar, né? Então, por exemplo, a criança que gostava de ir para a creche, para a escola, ela não quer ir mais. É claro, você tem que ter um discernimento, você tem que ter uma visão geral do que está acontecendo com a criança. Ela pode não estar sendo abusada, mas, como a doutora Ana Beatriz fala, e eu acredito muito, vamos observar e vamos pecar pelo excesso.
né? Vamos observar e pecar pelo excesso e estar presente na vida dessa criança, porque é você a única pessoa que vai protegê-la. É você que está escutando aí, que está me escutando. É a única, tá? Então, creche, às vezes a natação, né? Isso acontece muito, tem vários casos, né, de atletas que foram abusados pelos próprios treinadores. Isso não quer dizer que é uma regra, mas existem casos, então é importante você estar participando, né, das atividades, não agora na quarentena, mas quando forem liberados, ou você pode até observar se agora na quarentena a criança está mais tranquila, que é o contrário, né? Por quê? Porque ela não está em presença do abusador, né? Da pessoa que abusa dela. Então, tudo isso você tem que perceber. É percepção, né? Da percepção real, ok? Então, ela tem uma estabilidade extrema, uma irritabilidade extrema, uma agitação extrema, assim, acentuada, além do que é, né, a vida e a energia. Eu falo que a criança é uma energia dentro dela, né? Então, assim, além daquilo, né? Não é de brincar, é algo diferente, algo que incomoda, né? A introspecção também, ao contrário, né? Pensando também no extremo. Uma criança que não é introspectiva ou que é pouco introspectiva, ela começa a ser acentuadamente reservada, quieta e à parte, né, daquilo que ela sempre gostou e sempre participou, né? Há uma questão bem bacana, a sexualidade é aflorada para a própria idade, ela fica acentuada essa sexualidade. Agora vamos falar então especificamente da prevenção. Qual é a atitude que um adulto que educa, um adulto que está lá próximo da criança deve fazer? É conversar, é o diálogo, sim, é explicar, é falar sobre o corpo, sim, é falar sobre as partes do corpo. Na criança muito pequena, nós podemos falar sobre aquelas partes que os amiguinhos e os adultos podem tocar, e o que os adultos e os amiguinhos não podem tocar, ela não pode deixar ninguém tocar, é deixar ciente, mas com muita tranquilidade, né? Às vezes você tá dando um banho no seu filho, na sua filha, né? Se você tem esse cuidado, né? Essa preocupação, então aí você fala, olha, aqui a mamãe pode pegar você, o papai pode pegar você, o adulto, o amiguinho. A Lila já não pode, né? Aí nas partes genitais ou na boca, né? De dar beijo. Então você vai falando. É difícil no início? É difícil. E se você não conseguir, não tem problema. Você peça para um adulto da sua confiança conversar com seu filho, conversar com a sua filha, ok? A criança em si, né? Agora, adolescente também, se você não tiver muita habilidade com isso, você também procure ajuda. Procure uma pessoa, às vezes da própria família de confiança, uma amiga que tenha mais habilidade com jovem, né, com adolescente, que possa falar, e aprenda também a falar junto com eles. Vai vocês três falando, né, juntos, você só fica observando, está bem? Então, assim, cuide, tá? O que assim, devemos ter uma relação do quê? De confiança, muita confiança entre nossas crianças que estão sendo responsabilidade nossa. Por que eu falo nossas crianças que estão sendo responsabilidade nossa? Porque você que está me escutando pode ser a mãe, pode ser a tia, pode ser a avó, pode ser o tio, o pai, o padrasto, pode ser qualquer adulto que esteja você sendo responsável por essa criança e esse adolescente, tá bom? Assim, você que tem uma desconfiança, né, de um vizinho, de uma vizinha ou da própria família, você pode denunciar, Disque 100. 100. Lá você, anonimamente, você vai conseguir ajudar essa criança, ajudar esse adolescente, tá bom? Que Deus abençoe e que Nossa Senhora esteja com vocês. Um beijo.